Irmãos, quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. É tão bom estarmos mais uma vez juntos. Mais um domingo o Senhor nos proporciona para estarmos reunidos em seu nome. E nós estamos aqui porque Ele nos salvou. Nós estamos aqui porque Ele nos dá a vida, dá-nos as forças e a saúde. E por isso nós devemos ser gratos a Ele por aquilo que dele temos recebido. E não é assim tão pouco, porque se essas bênçãos já são tão importantes, a elas nós podemos adicionar muitas outras que o Senhor nos tem dado. Ele nos tem sustentado com a sua poderosa mão e é por isso que aqui estamos, alegres porque Ele está conosco, alegres porque Ele nos salvou, alegres porque sabemos para onde estamos a caminhar. E por isso é neste ambiente de alegria, de gratidão, que nós nos apresentamos para adorarmos ao nosso Deus. Para, como família, nos reunimos para, então, lhe rendermos o louvor que Ele merece. E quero dar as boas-vindas a todos vós. Todos são muito bem-vindos. Sintam-se parte da família. Juntem-se a nós, sejam família conosco do Senhor Jesus Cristo. Somos irmãos. E como o irmão Técio disse muito bem na lição que deu, podemos ser diferentes, podemos ter muitas diferenças, mas sabemos que temos o mesmo Senhor, temos o mesmo Salvador e fomos todos tocados pelo amor de Deus. Somos irmãos, somos uma família em Cristo. E queremos cultuá-lo não apenas neste momento, e por isso que ao longo da semana nós temos outras atividades que realizamos. E ainda antes de falarmos dos outros dias, falemos também do dia de hoje. Hoje, como os irmãos podem verificar aqui à frente, o batistério está aberto, porque logo haverá batismos aqui, da Igreja Batista de Sete Rios. Então, esta igreja irmã estará aqui, então, a cultuar a Deus e a fazer batismo. Serão, então, 4 que estarão a descer as águas, testemunhando publicamente a sua fé. E todos são muito bem-vindos para estarem presentes. Às 5 horas, então, às 5 horas teremos este culto de ação de graça, este culto de testemunho. E por isso, se os irmãos puderem, estejam presentes. Durante a semana, como eu disse, temos outras atividades. Temos o culto de oração e estudo bíblico na quarta-feira, às 16 horas, presencial. Começamos na semana passada e vamos, então, tê-lo, prosseguir. Então, na próxima quarta-feira, às 16 horas, aqui, temos o nosso culto de oração e estudo bíblico e também, à noite, às 7 horas, temos, através do Zoom, um tempo de meditação da palavra do Senhor e também de oração. Então, se não podem estar às 4, procurem estar conosco às 19 horas, às 7 horas da tarde, através do Zoom, e os irmãos poderão encontrar o endereço, então, na nossa página do Facebook. No próximo domingo, e esta é uma informação muito importante, nós teremos a Assembleia Extraordinária da Igreja para a eleição da direção e da comissão de exame de contas. E era muito importante que os membros da Igreja estivessem nesta Assembleia, para podermos eleger a próxima direção, eleger também a comissão de exame de contas. Por isso, para que os irmãos eleitos tenham a força, ou possam ter um apoio da igreja, é bom que o maior número de irmãos estivesse. Então, apelo à vossa presença no próximo domingo, na Assembleia Extraordinária da Igreja, às 15h30, apenas com esses 2 pontos. Eleição da direção e eleição da comissão de exame de contas. Também lembrar a atividade que vai ser realizada em Água de Madeiros, que tem a ver com o encerramento dos 100 anos, da celebração dos 100 anos da Convenção Batista Portuguesa.
Então, será ali em Água de Madeiras, haverá exposições dos vários departamentos do ministério realizado por eles ao longo desses anos e depois, ao fim, haverá então um culto de adoração a Deus. Então, quem pudesse deslocar no sábado, dia 20, até ali, Água de Madeiros, então fará bem para estarmos todos em celebração. Então, essas são algumas informações que queremos deixar convosco no início deste culto. Mas também queremos orar e vamos então estar neste momento a orar. Temos alguns irmãos por quem chamo a vossa atenção para estarmos a orar. Pela irmã Manuela Silva, que continua internada, ela está a recuperar, ainda tem alguma confusão, mas está a recuperar, encontra-se ainda hospitalizada. Vamos orar pela sua recuperação. Orar por dois irmãos que contam esta semana serem operados. É o caso do irmão Florencio, não é? No dia 11. É isso, irmão Florencio? E o caso da irmã Adélia no dia 13, não é, irmã Adélia? Então, vamos orar por estes irmãos que nesta semana então vão estar a ser intervencionados para que Deus possa estar com a equipa médica, possa estar com todos aqueles que estarão a cuidar dos nossos queridos irmãos. Vamos orar também pela Ivoneia, ela está de regresso. Onde está a Ivoneia? Está ali atrás, ela está de regresso a Angola, depois de alguns anos aqui a tirar o mestrado, então vai regressar acompanhada da sua filha, da Águla. Então vamos orar pelo seu regresso. Quando será, Ivoneia? Dia 12. Então, na próxima sexta-feira estarão a regressar. Ela vai voltar depois para, então, defender a sua tese de mestrado. Também peço as vossas orações pelo meu filho, pelo menor, o Isaac. Ele, do domingo para segunda, foi levado ao hospital porque começou a urinar, a sangrar quando urinava, detectaram uma infecção urinária, tomou antibiótico, mas ontem estava a arder em febre, estava com febres altas, foi levado esta noite, princípio de madrugada, ao hospital e eles desconfiam que ele apanhou uma bactéria no hospital e então estará em tratamento, procurando controlar a febre. Então peço as vossas orações pelo Isaac, que está em casa, então com febre, e esperamos no Senhor que ela possa estar em casa. Então são alguns motivos de oração, mas também temos razões para agradecermos. Na passada sexta-feira o irmão Sérgio fez anos, não é? E nós alegramos no dia com ele e vamos continuar a alegrar-nos e agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que deu ao irmão Sérgio. E hoje a irmã Maria da Glória completa mais um ano. Então vamos lembrá-los também nas nossas orações. Então, enquanto o Mateus vai estar a tocar o prelúdio, vamos agradecer e vamos interceder. Vamos orar uns pelos outros. E apresentei estes irmãos, mas certamente os irmãos terão outros por quem estarão a orar. Então, aproveitemos este tempo para nos dirigirmos ao nosso Deus.
Queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrirem as vossas Bíblias num dos salmos, que é o Salmo 111, para então podermos ler este salmo. E pedia que pudessem ficar de pé, se faz favor, para então podermos ler e depois cantar. E diz assim o salmista: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Temos este salmo de exaltação ao nosso Deus. E um dos aspectos que este salmo realça é a grandeza de Deus. Deus é grande. Deus é grande por quem Ele é. Deus é grande por aquilo que Ele faz. Ele é grande. E nós vamos estar a cantar: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. Então vamos cantar: quão grande é o nosso Deus. Quão
quão grande é o nosso Deus. E que não possa apenas ser nós a cantar, mas que muitos outros se juntem a nós e possam cantar quão grande é Deus. Ele é grande, Ele é fiel. E este salmo que nós lemos realça também a fidelidade do nosso Deus. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Ele é fiel, ele cumpre a sua palavra. Aquilo que estava prometido no Velho Testamento foi cumprido em Jesus. Jesus foi o servo sofredor. Jesus foi o cordeiro que se deu por nós, para que nós hoje aqui estivéssemos, para que pudéssemos nos alegrar na redenção que Deus nos dá, para que pudéssemos estar a cantar as suas obras e quem Ele é. E nós vamos estar agora a cantar: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Nós vamos cantá-lo, vamos cantar este cântico e depois vai haver um tempo de interlúdio para que os irmãos possam vir à frente e dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. E quando for esse momento, eu estarei a entregar a oferta e depois os irmãos podem seguir-se a mim nessa consagração da nossa vida. Também apresentando diante dele, realçando que ele tem sido fiel para conosco.
Queria convidar a irmã bem-vinda para nos dirigir nesta oração. Obrigado, Pai Santo, por estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, pelas forças que nos tem dado e pela saúde que operamos fazer. E obrigado por todos quantos aqui estamos nesta manhã, Senhor. Todos que viemos para ouvir a tua palavra, para louvar, Senhor, pois tu és o nosso Deus, és a nossa fidelidade, Pai Santo. Tu és fiel em tudo, Senhor. Nós é que somos fracos, nós é que somos imperfeitos. Mas tu, como és tão misericordioso e bondoso, poderoso as nossas vidas. Obrigado pela tua vida, pela tua salvação e pelo teu amor que tens para cada um de nós. Guia a cada um de nós nos nossos caminhos e guarda-nos com o teu amor. Abençoa todos os teus filhos e aqueles que estão doentes. Acorde, Senhor, se abraça-os neste momento, Senhor, que eles sintam a tua presença nas suas vidas. Pois temos posto e continuamos a pôr a tua filha, Dona Manuela, Senhor, tu a ajudes. Tu também ajudarás. Assim como a Rélia, que vai ser operada, que eu filho também de doença, e todos que necessitam de ti, todos nós necessitamos de ti diariamente, Senhor. Sem ti nada somos, Pai Santo. Guarda-nos e ajuda-nos. E também te pedimos agora pela mensagem que o teu servo vai expor. Que nós a possamos cumprir. E não esquecendo também ainda o Isaac, Senhor, também ajuda e que possa saber qual é o que ele tem, Senhor, o que ele está a padecer, para que assim possa dar um medicamento adequado e ele possa mudar. É esta oração que neste momento fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E sentados, convido-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo João. Como eu disse no início do mês passado, no culto de celebração da ceia, nós iríamos olhar para os sinais que João nos apresenta no Evangelho. Sinais, milagres que Jesus fez a fim de mostrar quem ele era. E este é o segundo sinal, o segundo milagre que nós encontramos aqui relatado no Evangelho de João. Encontra-se no capítulo 4 e vamos ler a partir do versículo 46 em diante. E diz assim o texto bíblico: Dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seu servo lhe viera ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. No mês passado nós olhamos para o primeiro milagre que João relata. O milagre de transformação de água em vinho. E nós verificamos que através daquele milagre, Jesus salvou um casamento. Jesus salvou um casamento porque, caso se desse pela falta do vinho, poderia haver problemas muito sérios naquela festa, e não apenas naquela festa, mas depois no futuro. E Jesus transformou água em vinho. Vinho excelente. Porque aquilo que Jesus faz é sempre o melhor. E hoje encontramos este milagre. Este milagre que acontece depois de uma grande salvação. Quando nós olhamos para o capítulo 4, nós vemos Jesus em Samaria.
Nós vemos Jesus falando com aquela mulher, levando à compreensão da verdade. E vemos também como aquela mulher foi uma testemunha viva daquilo que Jesus fizera na sua vida. E como também os samaritanos creram em Jesus, não pelas palavras daquela mulher, mas porque tinham visto aquilo que Jesus tinha feito. E após este milagre, após esta salvação que ocorre ali em Samaria, nós encontramos aqui este texto. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte: há esperança para o sofrimento. Há esperança para o sofrimento. Porque nós encontramos aqui um homem que estava a sofrer porque era pai e um jovem que estava em sofrimento porque estava doente. E nós começamos este relato olhando para o local onde ele aconteceu. Diz-nos o texto que dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde a água fizera vinho. Jesus está de volta a Canaã da Galileia. Não sabemos porque é que Jesus voltou ali. Não sabemos se Jesus foi visitar os recém-casados para perguntar-lhes como é que estava a decorrer o casamento deles. Não sabemos se Jesus foi ali para ver algum familiar. O que nós sabemos é que Jesus voltou novamente a Canaã da Galileia. E não foi ali por acaso. Tal como aconteceu no evento anterior, era necessário passar por Samaria. Possivelmente também Jesus sentiu que era necessário passar por aqui. Havia uma obra a realizar aqui neste local. E quando Jesus se encontra aí, eis que surge um oficial do rei. Surge um homem desesperado. Um homem que tinha o seu filho doente. Provavelmente esta pessoa, este oficial, estava ligado ao rei Herodes, Antipas, tetrarca da Galileia. E é muito interessante verificar a palavra que aparece aqui para oficial. É a palavra basilikos, que procede da palavra basileia, que quer dizer reino, e da palavra basileus, que quer dizer rei. Pertence à mesma família. Logo estamos a falar de um oficial do rei. Estamos a falar de alguém que se via muito próximo o rei, que estava então diante do rei. Era uma figura ilustre. Era uma figura da corte. Era uma figura com grande importância. No entanto, nós vemos que este homem, ele foi ao encontro de Jesus. Alguns teólogos acreditam que este homem era Cusa, que é referido em Lucas 8, versículo 3, que é designado aí como procurador de Herodes. E é referido também a sua esposa, Joana. Apontam para esse casal como sendo eles os pais daquele jovem que se encontrava doente. E devido então àquilo que Jesus fizera, eles começaram a participar do ministério de Jesus com os seus bens, com os recursos que eles tinham. E este homem foi ali com um pedido. Rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Estava à morte. Possivelmente aquele homem procurou a ajuda de médicos, o cuidado de outros, o cuidado de pessoas que o pudessem socorrer. Mas não conseguiu. O filho estava à beira da morte. E por isso este homem saiu lá de Cafarnaum, de onde era, e foi a Canaã da Galileia.
Eram 30 quilômetros a pé, entre montanhas, que este homem teve que percorrer. Era um romano que teve que se aproximar de Jesus. Ele teve que sair da sua zona de conforto. Ele teve que ultrapassar barreiras. Ele teve que encarar até os próprios comentários dos outros para chegar a Jesus, para buscar a cura para o seu filho. Não é o que os pais fazem. Os pais, por amor aos seus filhos, estão dispostos a tudo. Estão dispostos a ir aonde às vezes é difícil ir, mas querem a cura do seu filho, amam o seu filho. Então procuram fazer tudo o que está à sua mão fazer. São capazes de fazer longas viagens para buscar tratamento no estrangeiro. Este homem, porque amava o seu filho, fez esta viagem para se aproximar diante de Jesus. Ele não mediu esforços para a cura do seu filho. Mas este texto e este versículo deste jovem que estava à beira da morte é um alerta para os jovens. É um alerta porque por vezes os jovens pensam que o sofrimento e a morte não lhes chegam. Que é para os outros, é para os mais velhos. Os mais velhos é que adoecem e que morrem. E os mais novos não. E às vezes a mentalidade dos jovens é essa. É gozar a vida. E às vezes alguns ousam adiar a sua decisão por Cristo porque querem gozar a vida, esperando para mais tarde fazer isso. Mas o texto mostra-nos que o sofrimento e a morte também podem atacar os jovens. Certamente os irmãos têm acompanhado as notícias daquele acidente que aconteceu no Brasil com aquela jovem cantora. Uma cantora muito promissora, uma cantora já com bastante sucesso, que este mês viria aqui a Portugal dar 3 concertos e um deles já estava esgotado. No entanto, numa viagem de avião, numa aeronave, ela morreu juntamente com aqueles que lá iam. 26 anos. Isso para mostrar esta realidade, que o sofrimento e a morte chegam a todos. E por isso é preciso cuidado. Cuidado. E vemos aqui um homem preocupado. Um homem, um pai preocupado com o seu filho. E este homem, ele rogou, ele intercedeu repetidamente a Jesus que curasse o seu filho. Um homem movido pelo desespero, que intercede, que clama para que Jesus curasse o seu filho. O texto parece-nos indicar que este homem foi até Jesus, não porque tivesse um grande entendimento de quem realmente era Jesus, mas porque já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Olhou para Jesus como um milagreiro, como alguém que podia curar o seu filho, mas não como Jesus era, como filho de Deus. E isso aconteceu também aqui, como vemos no versículo 48. Mas vemos que este homem, ele vai ser repreendido por Jesus. Não apenas ele, mas também os que estavam junto a ele, no versículo 48. Se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas é interessante verificar que este homem, ele ouviu a repreensão de Jesus, mas não regressou para casa irritado e magoado com Jesus. Ele soube receber a repreensão que Jesus lhe fizera. Infelizmente, nem todos assim procedem. Nem todos sabem aceitar a repreensão de Jesus. E quando isso acontece, irritam-se, ficam magoados,
ficam tristes com Jesus. Mas também esta repreensão era para todos, não era apenas para ele. Reparem, o versículo 48 diz: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis neles. Eles queriam mais sinais. Eles contentavam-se em ver sinais e mais sinais. Iam até Jesus, andavam com ele, não porque crescem nele, mas era por causa dos milagres que Jesus fizera. Eles queriam continuar a ser servidos por Jesus. E por isso, não queriam. Estavam sempre à espera de serem servidos. Muitos vivem assim. Muitos vivem com Jesus por causa dos seus milagres. Vivem com Jesus, mas não creem nele. Como nós podemos ver em João capítulo 6, que muitos dos discípulos recuaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Queriam ver sinais, tal como os escribas e fariseus, a quem Jesus repreendeu porque queriam ver sinais. E eles próprios disseram a Jesus: mestre, queremos ver da tua parte sinal. Será que não acontece o mesmo nos dias de hoje? Será que buscam a cura, buscam o alívio para o sofrimento, mas buscam-no não da forma certa, não com o conceito correto acerca de Jesus? Buscam porque vem Jesus, alguém que está ali para atender a sua vontade. E não se submetem à vontade de Deus, não creem. Vão até Jesus, não porque creem nele, mas vão até Jesus por causa da sua necessidade. E por isso esperam que Jesus rapidamente cure, rapidamente possa operar nas suas vidas. E o texto vai nos mostrar a forma certa de encontrarmos alívio para o sofrimento. O versículo 49 e 50 falam-nos da fé deste homem. Vemo-lo mais uma vez a pedir a Jesus que pudesse curar o seu filho. Jesus disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Imaginem como é que este homem estava diante de Jesus. Ele estava ali a clamar. Certamente estava emocionado, porque estava prestes a perder um filho. Ele faz este pedido a Jesus, um pedido urgente, um pedido necessário para que então a cura acontecesse. Senhor, desce antes que meu filho morra. E vejam o que é que Jesus lhe disse. Teu filho vive. Foi isso que o homem pediu? Não foi. O homem pediu a Jesus que fosse com ele até a sua casa e ali operasse um milagre. Mas Jesus apenas lhe disse: teu filho vive. Jesus não se ofereceu para ir com ele. Jesus não fez uma oração poderosa para que aquele jovem fosse curado. Ele não disse àquele homem: vai para casa, unge o teu filho com um óleo precioso que tens que comprar ali e ele vai ser curado. Jesus também não mandou nenhum dos seus discípulos com aquele homem para que o pudesse representar naquela casa. Apenas lhe disse: vai
o teu filho vive. Como é que nós receberíamos isso? Se nós estivéssemos lá como pais aflitos, desesperados, tendo em casa o nosso filho à beira da morte, como é que nós reagiríamos às palavras de Jesus? Este homem voltou para a sua casa não revoltado, não desiludido, mas confiante. Ele confiou naquilo que Jesus lhe tinha dito. Ele creu em Jesus, ele creu no milagre sem o ver. E fez exatamente isso. Fé é crer sem ver. Quem crê baseado naquilo que vê, não tem verdadeira fé. O autor aos Hebreus definiu fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É esta fé que agrada a Deus. Crer é fundamental para que aconteça o milagre. É assim que nos temos que apresentar, com fé. Crer. Crer na palavra de Jesus. Crer na sua palavra. Nem sempre a sua palavra pode ser agradável aos nossos ouvidos ou não vai de encontro àquilo que nós desejávamos ouvir. Porque às vezes nós esperamos uma outra coisa, mas Jesus nos diz aquilo. Jesus disse àquele homem: o teu filho vive. E reparem o que é que este homem fez diante dessas palavras. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E o milagre acontece. E o milagre vem relatado então nos versículos seguintes. O milagre que aconteceu à distância. Jesus não foi ver o doente. Jesus não perguntou àquele pai o que é que ele está a sentir. Tem febre? Não perguntou. Jesus simplesmente curou aquele jovem, aquele filho. Vemos aqui Jesus revelando a sua simpatia, a sua maravilhosa graça, apesar do pedido descrente no início, como este homem demonstrou. E nós vemos como este milagre é diferente daquele milagre que Jesus também curou para com o centurião, que tinha em sua casa um servo muito doente. Nós vemos este homem, este oficial do rei, pedindo a Jesus que pudesse ir à sua casa. Nós vemos aquele centurião dizendo a Jesus: não venhas à minha casa, porque eu não sou digno de te receber em casa. No entanto, em ambos os casos, Jesus operou um milagre à distância. E antes que ele chegasse a casa, nós vemos a boa nova a ir ao encontro dele. Versículo 51. Já ele descia, quando o seu servo lhe vier ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E o informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Como se terá sentido este homem? Talvez o mais feliz sobre a terra. O seu filho estava bom. O seu filho tinha sido curado. Possivelmente ele ficou grato ao Senhor por aquilo que acontecera. Naquela hora, naquela precisa hora em que Jesus disse: o teu filho vive, foi essa hora em que se deu o milagre. Jesus não esperou até que este homem chegasse a casa. Jesus operou
naquele exato momento. E vemos como a história termina. A história termina falando-nos da fé dele e da sua família. Com isto, versículo 53, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Qual a lição que nós podemos retirar deste texto? Ou lições que podemos retirar deste texto? Por um lado, é que Jesus tem poder para transformar qualquer situação, por mais delicada que ela possa ser. Ele tem poder. Não há nada que Jesus não possa fazer. Não há doença que Jesus não possa curar. Não há problema que Jesus não possa solucionar. Ele tem poder para alterar qualquer solução. Ele tem poder para inverter a nossa situação. Há esperança para o sofrimento. E esta esperança está em Jesus Cristo. Nele há esperança. Isso não quer dizer, e é bom deixar claro isso, que Jesus vai curar todos os doentes. Que Jesus vai sempre dizer: o teu filho vive, ou o teu marido está curado, ou a tua esposa está curada. Mas se isso não acontecer, estejamos certos que Ele vai estar conosco, ajudando-nos a superar aquela situação. É preciso que nos aproximemos diante dele com fé, não duvidando. É preciso que creiamos em Jesus, creiamos que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Há esperança. Há esperança para o sofrimento. Por isso, se está a sofrer, não se entregue ao sofrimento. Não se entregue à doença. Não se entregue ao cansaço desta vida. Deus está ao lado daquele que clama. Deus atende àquele que se apresenta perante Ele com o coração apertado e dependente. Deus opera na vida daquele que tem fé, não baseado naquilo que vê, mas naquilo que Deus é. O nosso desejo, a nossa oração é que o poder de Deus, que a sua glória se manifeste em cada vida. Se manifeste na vida daqueles que estão em sofrimento, na vida daqueles que estão a sofrer porque estão doentes, porque estão a passar por uma outra situação. Que o poder de Deus se manifeste. Que o poder de Deus possa se manifestar e a sua glória, também a sua presença. Por isso, não perca a esperança. Podemos perder a esperança nos homens. Podemos perder a esperança em muitas coisas, mas não percamos a esperança que temos no Senhor. Nele há esperança. E Jesus disse: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que possamos ir a Ele. E eu imagino este convite como Ele estando de braços abertos para nos receber e dar um grande abraço. Nos acolher nos seus braços e cuidar de nós. Por isso, faça como este homem. Vá até Jesus. Saia da sua zona de conforto. Não importa a posição que tenha,
se é um oficial do rei ou se é alguém que trabalha nas obras. Não importa. Jesus não faz discriminação. Jesus não faz acepção de pessoas. Vá até Jesus. Saia da sua zona de conforto e peça-lhe. Peça-lhe que o Senhor opere na sua vida. E faça com fé, não duvidando. E verá quão maravilhoso, quão grande é o nosso Deus. E que na sua vida, ou a sua vida possa cantar, quão grande é o meu Deus. Que assim seja. Este memorial, ele mostra-nos o poder de Deus. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou. Nós éramos escravos, mas Ele nos resgatou. Ele transformou-nos. Ele operou em nós. E este memorial ajuda-nos a relembrarmos a transformação que Ele trouxe, a manifestação do seu poder nas nossas vidas e também esta nova vida que temos nele. E por isso, no primeiro domingo de cada mês, nós participamos deste memorial. E fazemos-lo a partir da própria instituição da ceia pelo Senhor. E queria vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 22, para ler versículos 19 e 20. E pedia ao irmão Mota e ao irmão Eduardo que se pudessem preparar para então nos ajudar na distribuição do pão e do vinho. Lucas 22, versículo 19 e 20. Começo no versículo 14, só para nós vermos o enquadramento deste memorial. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, antes que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui temos então a instituição da ceia do Senhor. E dois elementos nos são aqui apresentados: o pão e o vinho. Então, exatamente destes dois elementos que nós estaremos a participar, do pão e do vinho. São alimentos simbólicos. Não, eles não se vão transformar em corpo e sangue quando nós oramos. Não. Mas eles simbolizam, eles representam aquilo que Jesus deu por nós. Deu o seu corpo, derramou o seu sangue, para que nós hoje pudéssemos encontrar satisfação nele. E como nós encontramos aqui, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer a obra que Ele realizou nas nossas obras. E peço ao irmão Mota que nos possa dirigir. Graças estamos, Senhor, porque nesta manhã estamos em tua presença. Agradecemos pela tua palavra que vem até nós, Senhor, pela manifestação do teu poder, da tua glória e o poder transformar corações, Senhor, de almas que olham para ti como Jesus, o Salvador das suas vidas. Pedimos pela tua palavra que continue a ser anunciada dia após dia, que ela possa transformar vidas.
neste momento que estamos participando neste memorial. Eu lembro o teu grande amor que foi derramado na cruz do Calvário, mas que não ficou, mas que ressurgiu, está junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós. Pedimos por este pão que representa todo o corpo e que cada um de nós possa tomar em consciência, Senhor, e reconhecendo o teu grande poder sobre nós. Dirige as nossas vidas, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E enquanto os irmãos estarão a distribuir o pão, nós vamos cantar o hino número 514, que é um convite para nós participarmos deste memorial. E é um memorial para o povo de Deus, para aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e que também já tiveram a oportunidade de, através do batismo por imersão, dar testemunho da sua fé em Cristo.
E tal como lemos, e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então participemos do pão em memória de Jesus Cristo. E enquanto os irmãos estarão agora a distribuir o vinho, nós vamos cantar um outro hino. Nós não adoramos um Cristo morto. Ele vive. Ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue, mas ao terceiro dia ressuscitou. E por isso nós podemos a cantar: adoro o Cristo vivo presente junto a mim. Então vamos cantar a primeira e a segunda estrofe. Queria vos convidar a ficarem de pé e convido também o irmão Eduardo para nos dirigir nesta oração de gratidão. Amantes do Pai, é verdade que tu ressuscitaste essa sabedoria. Nós, nesse momento, Pai, agradecemos, Pai, pelo tão privilégio. E agradecemos porque tu, pela vida que tu nos concedes dia após dia, e nós estamos presentes para te louvar e para te glorificar teu santo nome. E nesse momento, Pai, tu morreste naquele cruz do Calvário, derramaste o sangue para nos salvar e transformar-nos, Pai. Porque nesse momento, Pai, pedimos perdão
as nossas faltas, Senhor, porque tu deste ao nosso encontro para nos transformar. E por isso, nós te pedimos, agradecemos todas as coisas, Senhor, porque tu mereces. E assim nós te pedimos, agradecemos todas as coisas. Em nome e pelo amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho. E cantamos a última estrofe deste hino. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o favor de sentarem e quero desde já desejar-vos uma semana abençoada. Que Deus possa estar convosco em cada passo. Então até a próxima, se Deus quiser.
Amém.